Olá amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez podendo falar da Palavra de Deus com todos vocês. Fico muito agradecido pelos inscritos, que Deus abençoe a todos. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo, curtir os nossos vídeos também. E hoje, meus queridos, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de lição número 6 da série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje é um tema que eu gosto muito de trabalhar, sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Vamos começar aqui o nosso estudo. Primeiramente, vamos fazer uma oração pedindo para Deus iluminar nossas mentes para que nós possamos ter entendimento do que Ele tem a nos dizer hoje. Santo e eterno Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus. Pedimos a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor ilumine nossas mentes, para que possamos entender a Sua mensagem, para que possamos entender a Tua palavra. Ó Pai querido, estamos passando por situação difícil, Senhor. Muitos amigos nossos perderam seus entes queridos, Senhor. Nossos amigos, nossos vizinhos. Conforte os corações, Senhor Deus, em nome de Jesus, dessas pessoas que estão enlutadas, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, imploramos a Ti, Senhor, que envie o Teu Santo Espírito para conduzir esse estudo bíblico, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos por mais esta oportunidade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E é isso aí, meus queridos. Vamos começar aqui com a nossa introdução. É a lição de número 6, sobre sinais da volta de Jesus. Nossa introdução é assim: estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Está em Mateus 24:3. O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles? Meus queridos, hoje nós vamos ver muitos sinais através do que a Bíblia nos mostra. E é importante que vocês acompanhem as leituras, pois isso ajuda muito no entendimento. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Mateus 24, 6, 7 e 10. 2 Timóteo 3, 1 ao 4. Vamos acompanhar? Aqui em Mateus 24, 6 e 7 está assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Então aqui, meus queridos, quais seriam os sinais do mundo social no qual Jesus Cristo nos avisa, que fala em guerras, rumores de guerras, veremos nação contra nação, não obedecerão pais e mães, nós veremos terremotos, fome, terremotos relacionados como catástrofes naturais, a fome, a desobediência, pessoas amantes dos prazeres do mundo e não das coisas que Deus fez, pessoas irreverentes, arrogantes, pessoas que são amantes do mal. Esse é um dos sinais no qual Deus, Jesus Cristo, nos mostra e está acontecendo nos dias de hoje. Vamos aqui para a nossa segunda pergunta. Que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Mateus 24, 7 e 29. E aqui está assim: porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Versículo 29. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quais seriam os sinais do mundo natural? Nós vemos aqui que Jesus nos fala dos terremotos, o escurecimento do céu e da lua, a queda de meteoros, ou seja, meus queridos, catástrofes naturais. Cada dia que passa, a gente vê mais isso acontecendo. Aqui é relacionada à primeira chuva de meteoros avistada no dia 13 de 11 de 1833. Quando teve o primeiro escurecimento do Sol e da Lua, foi no dia 19 de 5 de 1780. Vejamos aqui, as primeiras quedas de meteoros foi em 833. Quantas vezes só este ano de 2020? Quantas vezes só este ano ouvimos falar de chuvas de estrelas? Aqui Jesus Cristo também nos fala que os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. É muito interessante quando a gente vê todas essas coisas acontecendo, pessoas se revoltando uma contra a outra. Olha quantas catástrofes aconteceu só neste ano de hoje. Olha as doenças. O que falta para a gente acreditar que Jesus Cristo está voltando? Vamos para a nossa pergunta 3. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus 24, 4, 5, 11 e 24. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E no versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vemos aqui que muitos escolhidos de Deus serão enganados por esses falsos profetas, por esses falsos cristos. Pessoas que usam o nome de Deus para enganar outras pessoas. Pessoas que fazem curas milagrosas, só que é tudo teatro, é tudo combinação. Aqui Deus nos revela os falsos profetas, falsos cristos. Até os escolhidos de Deus serão enganados por ver encenações de cura. Um monte de atores atuando em cima de púlpito, usando o nome de Deus. Um falso Cristo, meus queridos,
não é somente uma pessoa que chega aqui no mundo dizendo eu sou a reencarnação de Jesus. Um falso Cristo é pessoas enganando pessoas, falando em nome de Jesus. Por isso, Jesus vai olhar para muitos que chegarão até Ele falando Senhor, Senhor. E Jesus vai olhar e vai dizer, eu não vos conheço, porque falaram o nome de Deus em vão, usaram o nome de Jesus Cristo em vão. Falso profeta são pessoas que ensinam errado a palavra de Deus. A gente vê pessoas profetizando o mal para outras pessoas. Meus queridos, quando vocês vê alguém falando mal de Deus, não diga que está profetizando contra a vida daquela pessoa. Mostre a verdade. Não entre em debate por coisas que não tem nada a ver. Olha só quantos sinais que a gente vê por aí. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui. E aqui tem alguns complementos da pergunta 3. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? E aqui nós falamos dos falsos cristos, falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. E nós vemos aqui também um dos complementos que diz assim: qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Está aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. E aqui está assim, meus queridos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverás também falsos doutores, que introduzirão encobertamento, heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Qual que é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Vamos para as alternativas: amor ao próximo, avareza, amor a Deus. 5 segundos. É avareza. Pessoas pregam de si para si mesmos. Pessoas enganarão outras pessoas usando o nome de Deus para engrandecer a si próprio, para ganhar dinheiro em cima das pessoas usando a palavra de Deus. Letra B. O que atrai as pessoas a esses falsos líderes? Mateus 7, versículo 21 ao 23. Aqui está assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus queridos, o que atrai as pessoas para esses falsos líderes? Alternativa 1, amizade. Alternativa 2, doutrina sem base bíblica. Alternativa 3, sinais, prodígios e curas. Então vamos lá, 5 segundos. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? As 3 estão corretas. São a amizade, aquela amizade falsa, doutrina sem base bíblica, sinais, prodígios e curas. Porque muitas das vezes a amizade
atrai pessoas falsas. Se eu sou uma pessoa que estou interessada em enganar vocês, eu vou tentar ser o amigo de vocês, até conseguir o que eu quero, até colocar na mente de vocês o que eu quero. Por isso eu serei amigo de vocês. Por isso só irei falar de coisas boas. Muitas das vezes a gente vê pessoas indo para a igreja e quando Deus repreende, ele não gosta daquela palavra. Aquela palavra não veio para mim. Veio para o meu vizinho, veio para o meu irmão que está sentado aqui do lado. Deus é pai. E quando você repreende o seu filho, é porque você quer que ele não caia. É porque você quer que ele não ande em maus caminhos. Por isso, a palavra de Deus não vem aqui só para agradar. Ela vem para repreender, vem para ensinar. Pessoas querem escutar só coisas boas. E através disso, muitos são enganados. Através de falsas doutrinas, liberdades. Para a gente amar a Deus, meus queridos, nós temos que ter compromisso e fazer sacrifícios. Conforme nós vamos dando espaço para o Espírito Santo, nós vamos deixando de fazer as coisas. Irmãos, vamos conhecer a palavra. Ah, irmão, não estou preparado ainda. Se a gente for esperar isso, a gente nunca vai estar preparado. Eu não tenho que te ensinar uma falsa doutrina para você conhecer o amor de Deus. Basta falar a verdade. Mas eu te ensino uma falsa doutrina se eu tenho interesse em alguma coisa sua. A intenção é tentar te enganar. Se eu não conseguir te enganar com uma falsa doutrina, eu faço teatro. Faço curas milagrosas ao seu olhar. Mas o Espírito de Deus não está participando disso. Vamos aqui à nossa pergunta de número 4. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus 24:14. E aqui está assim, meus queridos. Não deixe de abrir a sua palavra. Acompanhe com a gente. O nosso estudo é muito importante você participar com a Bíblia. Mateus 24:14 está assim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Vocês veem aqui qual que é a nossa missão? Pregar o evangelho eterno. O evangelho significa vida, meus queridos. Vamos pregar a vida eterna para as pessoas. Vamos parar de ficar procurando coisa que não é de Deus, insultando pessoas por causa da bandeira da minha igreja ou da sua igreja. As pessoas entram em discussões por assuntos que não vão evoluir espiritualmente. Ou eu tento mostrar para vocês que eu conheço mais da Bíblia do que todo mundo. Eu não conheço nada. Eu não sei de nada. Quem dá instrução para nós é o Espírito Santo de Deus. Quem atua na minha vida e na sua vida é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala desde o começo sobre igualdade. Deus dá sabedoria para quem busca. Tem dúvida, busca com Deus. Acredita. Peça sabedoria para Deus que Ele vai te mostrar a verdade. Pergunta 5. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Gálatas 1:6. O que fazer para não ser enganado? 1 João 4:1. Gálatas 1:6 está assim. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho. 1 João 4:1, que está assim. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Por que Paulo aqui cita esse outro evangelho? É o evangelho eterno. É o evangelho que vai nos levar para a salvação, para a eternidade. E aqui em 1 João nos incita a provar os espíritos para saber se o espírito é de Deus. Meus queridos, quando Deus estiver atuando na sua vida, você vai reconhecer
que o Espírito Santo de Deus está atuando ali naquele momento. Você vai ver verdade, você vai sentir a presença de Deus naquele momento. Por isso que nós temos que buscar sabedoria com Deus, entendimento com Deus. Desse jeito não seremos enganados, meus queridos. Quando nós buscamos através da palavra de Deus, nós reconhecemos que a obra vem de Deus, que não é do homem, que não é engano, que não é teatro, que não é um faz de conta, meus queridos. Vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Vamos a um verdadeiro ou falso? Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Mateus 7,15, 2 Pedro 3,16. Lai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 2 Pedro 3,16 está assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então vamos ao verdadeiro ou falso para que nós possamos entender um pouquinho mais aqui. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Vamos lá, verdadeiro ou falso? Porque o engano, às vezes, parece verdade. Verdadeiro ou falso? 5 segundos. Verdadeiro. Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Verdadeiro ou falso? 5 segundos. Verdadeiro. Porque na Bíblia tudo é fácil de entender. Verdadeiro ou falso? 5 segundos. É falso, meus queridos. É falso. Nós vemos aqui que Deus nos incita a estudar a palavra. Deus fala que temos que estudar a palavra, que temos que buscar, mesmo quando o seu pastor está falando da palavra de Deus. Por isso que é importante nós buscarmos juntos. Por isso que é importante você ver aí na sua Bíblia o que eu estou lendo aqui na minha. Não tem distorção na palavra de Deus. Ela vai levar a gente sempre para o mesmo caminho. Vamos aqui ao nosso próximo verdadeiro ou falso. Como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7,17, Isaías 28,10. João 7,17 está assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se era de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. É o que nós acabamos de ver aqui. Você vai reconhecer quando aquilo vem de Deus, meu querido. Basta que nós busquemos a verdade. Pois quando nós buscamos a verdade de Deus, não seremos enganados. E se alguém falar alguma coisa distorcida, você vai reconhecer que aquilo é verdade ou que aquilo é falso. Isaías 28,10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Como que nós iremos saber se a doutrina é verdadeira ou falsa? Vamos aqui à nossa primeira pergunta. Doutrina, de acordo com toda a Bíblia, ela é verdadeira ou falsa? 5 segundos. É verdadeiro, meus queridos. Doutrina baseada em um só livro da Bíblia, ou só no Novo Testamento. É uma doutrina verdadeira ou falsa? 5 segundos. É falso. Toda a Bíblia deve ser estudada. Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia. Ela é verdadeira ou falsa? É falso, meus queridos. A doutrina que vem de Deus está em toda a Bíblia. Está em toda a palavra de Deus. Vamos aqui à nossa pergunta 8. Que atitude devemos ter
No tempo do fim, Lucas 21, 28 e 34, Mateus 6, 33. Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Em Mateus 6,33 está assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então qual que é a nossa atitude, meus queridos? Nós temos que erguer a cabeça, pedir sabedoria para Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas em nossas vidas. Vamos à pergunta 9. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aqui está assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, e não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, meus queridos, se tudo está se cumprindo, por que Jesus não voltou ainda? A palavra de Deus mostra pra gente que Jesus está esperando que todos sejam avisados da sua vinda. Jesus está esperando que todos saibam da salvação. Deus está dando a oportunidade para todos nós. Pois Deus é amor. Deus não seria injusto ao enviar Jesus Cristo para nos salvar. Como seria se Jesus Cristo aparecesse no céu hoje e eu olhasse e ficasse sem entender o que está acontecendo? Deus não é injusto com ninguém, meus queridos. Por isso que Jesus Cristo ainda não voltou. Vamos recapitular a lição. Os sinais da vinda de Jesus Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho eterno em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus, estudando, buscando a palavra, pedindo sabedoria para Deus. No tempo do fim, devemos erguer as nossas cabeças e buscar a Deus em primeiro lugar, em todos os momentos da nossa vida. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de aprender a Sua palavra, pelo dia que Ele nos dá. Vamos agradecer quando acordamos, quando Ele nos livra de uma doença, de um acidente. Vamos agradecer a Deus, pois nós nem sabemos às vezes qual o livramento que Ele faz por nós. Vamos agradecer a Deus. E vamos aqui ao nosso compromisso de fé dessa lição. Vamos lá. Creio que estamos vivendo no tempo do fim. Desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. Quero me preparar para a volta de Jesus. Esses são os 3 compromissos de fé que nós vamos acrescentar para a nossa vida a partir de hoje. Agradeço a todos vocês mais uma vez pela oportunidade. Peço que vocês compartilhem essa mensagem. Curta também a nossa página, meus queridos. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém.